Tudo bem com os senhores? Tá fazendo frio, né, aqui no Maranhão, né? Tava ministrando, chorei, tava tremendo ali. Acho que é a mudança do clima, né? Mudança climática. Mudou, botou ar-condicionado, aí ficou assim. Bom, gente, boa noite. Fico feliz com a presença de todos, mas preocupados, porque o tema que os senhores escolheram lá no portal da igreja foi 43% das pessoas falou que é problema financeiro. E a nave está cheia, eu pensei, meu Deus, né? Quem que tem dinheiro então? Né? Ninguém, né? Mas realmente, né, a gente fica preocupado porque nós temos que viver nossas vidas, alimentar, vestir, temos que nossa moradia e vários compromissos, né? Também a gente vai pensando, né? À medida que vai aposenta, o salário diminui, mas o plano de saúde fica mais caro, né? E é justo quando a gente precisa do dinheiro que ele vai diminuir, né? Então, todos nós sempre vamos ficando preocupados quanto ao futuro. E então, nós recebemos muitas perguntas, e a maioria delas, né, foi sempre perguntando que o dinheiro não dá, né? Recebe menos do que precisa para fazer com que a sua vida funcione. E então tem várias perguntas nesse sentido. Então, antes de eu responder as perguntas, eu queria começar explicando, né? Pode botar o tema, né? Que o tema que vocês escolheram, né? Que a gente criou isso. Todo mês vai ter esse questionamento, né? Então o tema foi: trabalho, mas mesmo assim tenho dificuldade para pagar minhas contas. O que eu devo fazer, né? Arrumar outro emprego, né? Mas mesmo trabalhando em 2 empregos, às vezes não dá. Então, antes de entrar na resposta do que fazer, o que o Oshisama nos orientou, tem nos orientado num ponto muito importante para essa fase da transição do juízo final. Nós já estamos diante do juízo final, né? Porque a gente via briga de torcida de futebol, briga de vizinho, depois passou a ver briga de deputado, senador, vereador, agora já tem briga de juiz do Supremo Tribunal, né? Então o negócio está meio descontrolado. Bom, então antes da gente entrar no que fazer, o que o Oshisama está sempre nos orientando, mais importante do que fazer, com que espírito, com que sentimento você vai fazer, com que pensamento você vai fazer. Então, antes de entrar na resposta, o que fazer para que as contas e o dinheiro que a gente ganha, um se ajuste ao outro, a gente tem que refletir sobre com que sentimento, com que pensamento nós estamos conduzindo as coisas. Então, eu selecionei a filosofia, né, da Igreja Messiânica Mundial, que todos aqui conhecem bem. Ao longo de 3.000 anos, a humanidade veio se afastando cada vez mais da lei da natureza, né? Que é a lei do universo, a vontade de Deus, a verdade. E, movido pelo materialismo, que o faz acreditar somente naquilo que vê, e pelo egoísmo que leva a agir de acordo com a sua própria conveniência, guarde essa própria conveniência, o homem tornou-se prisioneiro da ambição desmedida e, inconsequente, vem destruindo o equilíbrio do planeta, criando para si seu semelhante desarmonia e infelicidade. As graves consequências desse desrespeito às leis naturais podem ser verificadas na agricultura, como através dos fertilizantes, né, de agrotóxico,
defensivo agrícola. Na medicina, pelo excesso, o próprio médico tem condenado porque as pessoas estão se automedicando com antibiótico. E aí, em vez de curar, está criando novas doenças e criando no corpo a condição de que não tem como curar. Porque a pessoa toma remédio, está no ônibus sentado, diz que está com dor em tal lugar, eu fiquei bom tomando tal remédio, ele vai lá e toma. E depois, em vez de ficar bom, ele fica mais doente. Também, além da medicina, na saúde, na educação, os alunos batendo nos professores, na arte, no meio ambiente. Hoje eu vi uma reportagem sobre o rio Itapecuru, que está sendo degradado. Puxa, eu queria saber quem é que faz isso, A gente tem que pegar esse bandido, que está sujando o rio, está jogando lixo no rio. Tem alguém querendo, destruir o Maranhão. Quem será esse bandido? A gente devia procurar. Somos nós mesmos. Na política, sem comentário. Na economia, que é o que a gente está falando, vai conversar hoje, e em todos os demais campos da atividade humana. Essa situação chegou ao limite, que nem a gente está falando. Quer dizer, quando eu me aposentar, eu vou passar a ganhar menos e vou ter que gastar mais. Então chegou no limite, como disse do rio Itapecuru, que está morrendo, e a gente vai ficar sem água para beber. E se perguntar quem é que está matando, é justo quem bebe. Muito bem. E se continuar agindo assim, é certo que o homem acabará destruindo a si, o planeta e a si mesmo. Aí passando. Então, a pessoa vive de acordo com a sua conveniência. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que pensar quando a minha situação financeira está apertada. Eu estou vivendo de acordo com a minha condição ou de acordo com a minha conveniência, do jeito que eu quero? Então, eu queria que todo mundo pensasse, puxa, eu estou vivendo, estou usando meu dinheiro, minha casa, meu carro, minha roupa, para a minha conveniência ou de acordo com a minha condição? Pode continuar. Aí vem a outra parte da filosofia, que é o propósito da filosofia de Mokichi Okada é despertar a humanidade alertando para essa triste realidade. Ela cultiva o espiritualismo e o altruísmo, faz o homem crer no invisível e ensina que existe espírito e sentimento não só no ser humano, mas também nos animais, nos vegetais e nos demais seres. O jorei, a agricultura natural e o belo são práticas básicas dessa filosofia, capazes de transformar as pessoas materialistas em espiritualistas e as egoístas em altruístas, restituindo ao planeta seu equilíbrio original. Seu objetivo final é reconduzir a humanidade a uma vida concorde com a lei da natureza e construir uma nova civilização alicerçada na verdadeira saúde, prosperidade e paz. Olha só, Meixo Sama fala ali que cultivar o espiritualismo e o altruísmo. O que é espiritualismo? É acreditar no que é invisível. E que é altruísmo? Beneficiar, colocar sempre o outro em primeiro lugar. O bem do outro em primeiro lugar. Depois, crer no invisível, faz o homem crer no invisível. Meixo Sama faz isso. E ensina que existe espírito e sentimento não só na gente que é ser humano, mas também nos animais, vegetais e nos demais seres. E diz que o jorei, a agricultura natural e o belo são as práticas básicas. Ele não diz que são as únicas, mas é a partir delas que a gente consegue transformar o nosso sentimento de egoísta e de materialista em altruísta e espiritualista. Pode continuar. E aí vem, espiritualismo e altruísmo. Eu pergunto, os senhores, quando recebem seu salário, sua pensão, sua mesada, encara ela com espiritualismo e altruísmo ou com apego, com egoísmo e materialismo? Então vamos refletir junto. Então, crer no invisível ensina que existe espírito e sentimento não só no ser humano.
Eu pesquisando para dar essa aula para os senhores, eu lembrei de um ensinamento que não foi publicado, mas que é muito importante. O Mestre fala em tudo existe espírito, o tema, o título. Aí ele fala assim: como existe espírito em todas as coisas, é bom que saibam, tudo varia conforme a maneira como o homem ama, utiliza e vê todas as coisas. Não pensem que somente os animais e as plantas possuem espírito, pois as coisas em geral, como por exemplo, utensílios, têm espírito. Realmente, os objetos são matéria inorgânica, mas se estivermos sempre sentindo amor por eles, perceberemos notável diferença. Nesse ensinamento, o Mestre Sama está falando que eu posso amar esse copo. Eu posso amar esse shibori. E dependendo do amor com que eu tenho pelas coisas, elas vão cumprir a sua missão ou não, certo? Então pode passar. Vamos lá. O homem depende do seu pensamento. Então, primeiro ponto, os senhores acreditam que esse copo tem espírito? É espírito de porco? Não. De copo, não de porco. Então, o que Meixo Sama disse? É realmente verdade que gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. Isso acontece porque o coração agradecido comunica-se com Deus e o queixoso relaciona-se com Satanás. Assim, quem vive agradecendo torna-se feliz. Quem vive lamuriano caminha para a infelicidade. A frase alegrem-se que virão coisas alegres expressa uma grande verdade. Então, Meixo Sama está dizendo que a gente tem que ser otimista. E a gente tem o presidente, reverendíssimo Watanabe, o ex-presidente, pode passar. Ele dizia o quê? Como está o meu pensamento sobre a minha própria vida? Como é que os senhores estão olhando sua vida? Eu tenho que olhar como é que está a minha vida. Eu tenho uma vida boa, não tenho? Eu estou feliz comigo mesmo, com meus filhos. Eu me tornei um pai, eu estou feliz como pai, eu queria ser pai. Não queria ser pai, mas eu tenho filho, então estou infeliz. Eu queria morar em Nova York, viver com dólar. Lá é melhor. Mas quem passa fome aqui vai passar lá, não tem jeito, Ganha em dólar, mas será que ganha o suficiente? Então, como está meu pensamento sobre a minha própria vida? Pode passar. Então, aí eu pergunto, para a gente chegar a esse ponto, como eu trato a minha própria vida, eu preciso refletir como é que eu trato os bens que eu possuo. Pode seguir. Começar pelos alimentos. Como é que eu trato os alimentos que eu tenho na minha casa, que eu compro, que eu ganho? Eu trato com gratidão, aí volta lá no ensinamento que eu acabei de ler para os senhores. Eu acredito que esse alimento, eu tenho amor por ele. Por exemplo, eu gosto de jiló. A maioria das pessoas não gosta de jiló, não gosta, a Missemi não gosta de jiló. Então ela não ama o jiló, Mas eu amo o jiló. Então, pense, como é que os senhores, na sua casa, o alimento que os senhores têm, como que os senhores estão cuidando desse alimento? Está estragando? Será que se toda semana tem que jogar algum alimento fora, porque estragou? Será que não está comprando coisa que não precisava, que podia ser comprar depois? Então, isso nós precisamos pensar. Como é que eu trato os bens? Porque quando fala bens, aí a pessoa já pensa em carro, barco, Não. Começa pela comida, porque sem comida não adianta ter barco, Não adianta ter carro. Com fome você não consegue dirigir porque fica zonzo, Muito bem. O vestuário, a roupa. Como é que eu trato a minha roupa? Eu tenho cuidado com ela, ela está sempre limpa? Porque se os senhores vamos pensar, para que serve a roupa?
para cobrir o corpo. Então, mas por que todo mundo não usa a mesma roupa? Por que cada um usa uma cor diferente do outro? Porque quer ficar mais, né? Aproveitar para ficar melhor, mais bonito, mais, né? Ser melhor visto pelos outros. Então a roupa tem vaidade. A roupa é vaidosa. Então se eu acredito que a roupa, como todas as demais coisas, tem espírito, eu preciso tratar a roupa como uma pessoa vaidosa. Cuidar dela, limpar, guardar no local correto. Né? Isso eu vou estar valorizando o meu vestuário. Moradia. Né? Você está tratando como a casa onde você mora. Né? A casa tem espírito, vocês sabiam? Tem espírito. E ela, às vezes, tem casa que é tímida, tem casa que é triste, tem casa que é alegre, tem casa que é envergonhada, tem casa que é desmazelada. Verdade. Eu dedicava em Belém, tinha um membro que queria vender a casa que morava, porque morava num bairro que ela achava que era violento, e veio falar comigo para eu fazer oração para ela conseguir vender a casa. Por que a senhora quer vender a casa? Vamos comunicar para mim. Quanto é que a senhora quer vender a casa? Por que quer vender? Ela foi me explicando, para a gente comunicar para Meixo Sama. Né? Meixo Sama não é agente imobiliário, né? Não é corretor de imóveis. Vende aí a casa para mim, tá bom, Meixo Sama? Né? Eu nem quero pagar a comissão dele. Né? Vendeu? Não foi Meixo Sama. Né? Eu pedi, mas eu acho que não foi ele não. Né? Aí ela disse, não, ministro, eu quero vender aquela casa porque lá é perigoso, é escuro, é isso, é aquilo. Mas se a senhora for vender a sua casa assim, ninguém vai comprar. Né? Porque quem vai comprar vai perguntar, né? Por que você quer vender? Porque aqui é escuro, é perigoso. Não, então eu não quero não. Né? Quanto tempo a senhora mora nessa casa? Há 18 anos. Como é que a senhora comprou essa casa? Ah, foi pela Coab lá de Belém, né, do Pará. Meu marido é funcionário do município, aí a gente entrou na lista da Coab e nós fomos sorteados essa casa. Então nós ganhamos, né, e estamos pagando, já, na verdade já está quitado. Ah, então, e a senhora morando nessa casa, que alegrias que a senhora... Ah, nasceu meus 3 filhos... ela foi contando um monte de coisa boa que aconteceu na casa. Então, a senhora foi feliz nessa casa. Mas agora então a senhora não pode abandonar essa casa, porque ela lhe ajudou a ser feliz, ter seu primeiro imóvel, né? Primeira casa. Sabe que Meixo Sama diz? Que antepassado fica muito feliz quando a gente tem a nossa própria casa, mesmo que seja uma casa simples. Por quê? Quando a gente tem a própria casa, o mundo espiritual também tem uma casa. Quando eu vivo só de aluguel, no mundo espiritual não tem um local para o nosso antepassado se assentar. Por isso o presidente Rezende fala que é tão importante que as unidades do Jorei Center sejam adquiridos, porque Deus está assentado, daqui ninguém tira. Mas onde está alugado, se o dono da casa pedir, a gente tem que devolver, aí Deus tem que pegar as coisinhas dele e ir embora. O presidente fala isso. Então, eu falei para essa senhora, então agora nós vamos no altar e comunicar para Meixo Sama que essa casa cumpriu a missão dela, e que a senhora queria que Deus mostrasse alguém que pode ser feliz nessa casa. Eu quero vender essa casa para alguém que vai ser feliz. Por quê? Se essa pessoa comprar a minha casa feliz, o dinheiro que ela vai entregar vai render muito. Mas se ela for enganada, esse dinheiro não vai render nada. Aí fomos no altar, fizemos a oração. Aí passado umas semanas ela veio. Ministro, apareceu uma pessoa.
Aí ela gostou da casa, gostou do preço. E por que ela quer a casa? Não sei, acho que ela quer a casa. Não, a senhora tem que perguntar, a senhora não pode vender essa casa para qualquer um. Mas ministro, foi o primeiro que apareceu, eu vou ficar perguntando? Tem que perguntar. A senhora não falou que tem amor por essa casa, apesar de estar ruim agora? Então pergunta. Ela perguntou para a pessoa. Aí a pessoa falou, eu quero comprar porque eu preciso de uma casa. Aí me falou, então, essa não vai conseguir comprar. Que isso, ministro? O senhor está agorando o meu negócio? Não. A senhora comunicou ao Meixo Sama que alguém que vai ser feliz compre a sua casa. Essa pessoa não quer ser feliz, ela quer uma casa. E realmente acabou dando errado. Passado mais umas semanas, aí veio outro. Ministro, apareceu uma pessoa, acho que agora vai dar certo. Por quê? Porque ela disse que quer muito comprar minha casa, porque o pai dela mora na mesma rua. E ele está velhinho e não quer morar com ninguém, então ela quer morar na mesma rua do pai para cuidar do pai. Pronto, agora vai dar certo. Porque essa pessoa quer a sua casa para a felicidade dela, e não simplesmente para comprar, para lhe dar o dinheiro. Então, a nossa moradia, a nossa casa, ela precisa, por mesmo, mas o bairro é ruim, é escuro, é isso, é aquilo. Então, o Meixo Sama fala o quê? Olha só, vamos ver aqui, Ele diz no ensinamento, que está no livro Chave da Difusão. Alguém pergunta para Meixo Sama, entre os membros da nossa igreja, tem uns que diz, depois que me tornei membro, eu fui salvo da doença, meu lar se tornou mais feliz, mas a purificação de pobreza está custando a passar. Isso acontece porque as pessoas possuem muitas máculas, Meixo Sama? Aí ele respondeu, isso depende do nível espiritual. A pessoa é pobre porque está no nível da pobreza. Esta camada, a camada de baixo, inferior, é o mundo espiritual das pessoas pobres. O fato de estar aí na camada inferior significa que tem motivo para essa pessoa ser pobre. Subindo um pouquinho espiritualmente, o mundo da pobreza se torna mais ameno. E subindo até a metade da pirâmide, já é o mundo das pessoas afortunadas. E se chegar um pouquinho mais acima, das pessoas ricas. Dessa forma, se deve à questão da posição no mundo espiritual. Logo, não tem jeito para sair da pobreza. É para elevar a posição, e para elevar a posição é preciso purificar. E a purificação se faz por meio de sofrimento, pelo mérito de salvar pessoas. Através das atividades, eleva-se espiritualmente de uma maneira rápida. Por isso, chegando mais ou menos na metade, é o mundo do benefício material das coisas boas. Para chegar até aqui, a época ainda está prematura. Por isso, os membros lá da sua unidade ainda estão nesse nível. Consequentemente, o mais importante que eles precisam fazer é elevar a sua posição espiritual. Então, o Meixo Sama diz o quê? Para vencer a pobreza, não basta ter dinheiro e emprego bom. Tem que se elevar espiritualmente. Então, continuando. Como é que você cuida do seu salário? Ou pensão, quem tem pensão, quem é aposentado, Ou da sua mesada, quem tem mesada. Meus filhos tinham mesada, eu dava com a mesa neles, Então eles recebiam a mesada. Aí depois eles disseram, pai, eu não quero mais mesada. Tá bom, Aí eu cortei a mesada, porque eles pediram que não. Mas é sério, como é que usa? Olha só essa merreca que eu recebi. Pronto, o seu salário virou merreca. Se você reclama daquilo que você ganha, como é que vai ganhar coisa melhor? Então, eu ganho pouco, eu tenho que admitir, não vou fingir que ganho muito, eu ganho pouco. Mas preciso fazer algo para mudar isso. Primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer. Porque pouco ou não eu tenho alguma coisa. Pensão mesmo, Tem pessoa que tem pensão do pai, do marido, A pensão o que é? É uma herança.
E o seu antepassado trabalhou para que você merecesse aquilo. Então você está encarando aquilo como um benefício. Mas é tão pouquinho. Quando a gente olha dessa forma, né? Ou até tem pessoa que está sempre falando como pobre, né? Não, tem que falar como rico. Tinha uma ministra no Japão que ela tinha muita dificuldade financeira. Então o Meixo Sama chamou ela e falou: você tem muitas máculas, precisa dedicar e salvar muitas pessoas. Nessa época ela não era ministra. Aí ele falou: primeira coisa, para salvar pessoas você precisa melhorar a sua aparência. Você anda como pobre, fala como pobre. Precisa falar como alguém que representa Deus. Deus não é pobre. E Meixo Sama, o que eu devo fazer? Você sabe o hotel Hit? Tem um hotel lá em Tóquio, né? Hits, que é chique. Você pega a sua melhor roupa, vai lá no hotel Hits, na cafeteria, e toma um café. E fica lá sentado olhando os estrangeiros, os homens ricos, as pessoas ricas, e fica apreciando eles, que você vai aprender como representar Deus na vida das pessoas. Ela disse que ela ia. Primeira vez que ela foi com vergonha. Porque quando eu entrar no hotel vão me botar para fora, porque eu sou pobre. Só que ela entrou e ninguém falou nada. E ela foi lá na cafeteria, no balcão, pediu um café e serviu. O rapaz serviu tão educado, como se ela fosse alguém rico, ela disse. E ela tomou aquele café, achou tão gostoso. E aí passou uma atriz americana na época, e ela, puxa, como ela anda bonito. Quando chegou em casa, ela ficava na frente do espelho tentando imitar o andar da atriz. Com o passar do tempo, Meixo Sama chamou, né? Você foi lá no Hits? Já faz 5 meses, Meixo Sama. O que você achou? Puxa, Meixo Sama, eu estou me sentindo tão bem, porque eu entendi o que o senhor falou, né? As pessoas que vão naquele local têm bom gosto, né? Então, o rapaz do bar me trata com tanto respeito, aí eu entendi. Se eu quero salvar as pessoas, Deus trata as pessoas com respeito, com atenção, não porque elas são ricas, mas porque elas merecem o nosso respeito. Aí o Meixo falou: é isso mesmo. Ela se tornou ministra, depois reverendo, né? Que chegou a ser secretário de Nidai Sama, né? Então, não é que a gente vai se enganar, não é isso. Eu tenho que saber minha realidade, mas eu preciso querer, né, alcançar um nível maior. Muito bem, pode passar? Depois, e a sua vida? Como é que você está cuidando? Está tomando banho todo dia? Tá? Ninguém respondeu? Fiquei preocupado. Tem pessoa que eu não cuidava da minha vida, da minha saúde, eu não cuidava. Com 33 anos eu pesava 126 quilos e fumava 1,5 maço de cigarro por dia. Hoje eu tenho 20 anos mais, velho, né? Mas tenho 20 anos mais de saúde. Minha roupa era 56. Hoje eu visto 50. Eu dormia, eu acordava de manhã, eu estava babando no travesseiro. Tinha erisipela, né? Sofria com erisipela, que é ácido úrico. Porque eu não cuidava da minha vida. Aí um dia eu percebi, né, que eu estava muito gordo, né? Que eu cansava muito fácil. Então, se eu tenho gratidão pela minha vida, eu preciso cuidar dela. Então eu passei a caminhar e fui emagrecendo. Hoje eu estou um pouquinho gordinho, mas hoje eu peso 80 quilos, 46 quilos menos. É uma ministra Ruth a menos.
Mas por quê? Porque antes eu achava, né, tudo que me ofereciam, como eu sou caloroso, carinhoso, atencioso, aí todo mundo ficava, o que ele gosta, eu gosto de pavê. Aí todo dia tinha um pavê diferente, eu comia ele todinho. Eu gosto de pão, aí eu comia muito, né? Recebia tanto amor que o amor estava me matando. Mas eu me conscientizei que se eu quero ser feliz, eu preciso cuidar da minha saúde, da minha aparência. Então eu passei a tomar cuidado. Hoje, né, os missionários às vezes vêm, oferecem alguma coisa, eu como um pedacinho de uma coisa, como tudo. Não tem nada que eu não coma, mas eu como bem pouquinho. Eu sei que às vezes o missionário fica até aborrecido, triste, porque trouxe com todo amor. Mas antes eu ficava preocupado. Hoje eu penso, não, eu recebo esse amor, né, num pedacinho de bolo, num docinho. Não preciso comer o bolo todo. Porque senão eu não vou poder viver a vida que Deus está me oferecendo. Com disposição, com alegria. Né? Entende? Então, quando a gente está falando, mas meu reverendo, o senhor está falando disso, o que isso tem a ver com pagar minhas contas? Você já vai entender, vamos embora. Reverendíssimo Watanabe, né? Esse bonitão. Ele sempre dizia, quem agradece o que tem, ganha o que não tem. Isso é uma coisa que ele repetia. Tá ruim, agradece. Tá bom, agradece. Quer merecer sair dessa situação, então reconhece que ela é boa. Né? Então, aqui começa o nosso segundo passo, pode passar. De onde provém todas as coisas que me permitem sobreviver e saborear a vida? De onde que vem? Aí vamos lá. Os alimentos que surgem da terra, vêm da onde? Né? Do supermercado? Eu vou lá no Mateus, ele tem lá arroz, então graças ao São Mateus, né, eu posso estar vivo nesse mundo, mas se eu não der o dinheiro, ele não faz milagre, né? Ele não me dá o arroz. Então, gente, a força da natureza que produz os alimentos, e os alimentos então que nós nos alimentamos, ele vem de algum lugar. Esse lugar chama solo. Então, não sei, né? Muitos aqui são filhos e até alguns já foram lavradores. A vida de um lavrador é dura, né? Mas vocês já pensaram, né, que o arroz para chegar no meu prato, alguém teve que plantar, cuidar meses, colher, aí leva para a beneficiadora que vai separar, tirar a casca do arroz. Aí depois alguém vai ensacar esse arroz, vai levar para o mercado e alguém vai vender esse arroz e eu vou comprar. E provavelmente alguém vai fazer para a gente, né? Minha esposa faz para mim. Então, olha na mão de quantas pessoas esse arroz veio até chegar no meu prato. Mas lá atrás, se não tiver solo, a água e a semente, já viu a semente do arroz como é pequenininho? Sabe quantos, numa espiga de arroz, quantos arroz pode chegar a ter? 200 arrozinho numa espiga que veio de um grãozinho de milho. Não é misterioso isso? Para e pensa, gente, não é? Imagina se a gente tivesse que fazer cada grão de arroz, cada grão de feijão. Então nós precisamos pensar, de onde surgem os alimentos? Da terra? O vestuário, quem que confeccionou o vestuário? Foi a costureira. Sim, mas antes da costureira, alguém teve que colher o algodão. Mas alguém teve que plantar o algodão. E de onde veio o algodão? Ou da seda? Então,
Mesmo que a mesma coisa é a roupa. Alguém plantou o algodão, colheu, olha, e colher algodão, fere os dedos todinho. Não sei se alguém já colheu o algodão. Eu não colhi, mas eu fui no interior de São Paulo, aí tinha um membro que colhia, os dedos dele era tudo lanhado, tudo rasgado, porque a flor do algodão, ela é dura, e aí ela machuca os dedos, mesmo usando luva. Então imagina o esforço que o lavrador faz para pegar o algodão, para transformar em fio, o fio transformar em tecido, o tecido é grosso, então tem que ser lavado para ficar fininho, macio, depois costurado. Então quando a gente olha a roupa da gente, quantas pessoas estão por trás daquela roupa e de onde veio aquela roupa? Depois a moradia, é aluguel, né? É próprio. Paga com alegria ou com tristeza? Né? Eu pago com alegria. Por quê? O local onde eu moro é onde eu estou, meus filhos, né? E o proprietário do meu imóvel, ele que construiu, que comprou e mantém para eu poder usar. Então eu tenho gratidão. Quando eu entro na minha casa, eu me sinto feliz, agradecido e agradeço ao dono proprietário do meu imóvel. Porque se ele não tivesse construído aquele apartamento, aquela casa, eu nem podia estar ali. Mas se eu moro na minha própria casa, como é que eu comprei essa casa? Qual foi o esforço que eu fiz? Eu ganhei de herança, eu comprei com o meu salário, mas se eu comprei com o meu salário, quem me deu força, inteligência para ganhar o dinheiro? Ah não, fui eu mesmo. Pode passar. O salário recebe como? Com alegria, com gratidão ou com reclamação? E a sua vida, como é que você está cuidando dela? Você está sentindo feliz porque acordou de manhã? Né? Ah, meu Deus, acordei, eu tenho que trabalhar hoje. Pronto, já estragou o dia. Né? Na Síria ninguém acorda para trabalhar, porque está todo mundo morrendo, não tem nem trabalho. E o reverendo Francisco Jesus Fernandes afirmava o quê? A gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Então, tudo que você quer que aconteça na sua vida, precisa começar pelo sentimento de gratidão. Por mais que não está satisfeito. Aí, seguindo. Antes de pensar nos problemas financeiros, que foi o que fez a gente estar aqui reunido, é preciso reconhecer como os bens chegam em nossas mãos, depois como nós os tratamos. Então até agora os senhores vieram pensando junto, né? Como é que os senhores estão tratando os seus bens? Tudo. E segundo, está reconhecendo de onde ele vem? Né? Quem acredita em Deus foi Deus, quem acredita na natureza é a natureza, mas se pensar, nada saiu da gente, tudo a gente recebeu. Ah, mas eu paguei, tudo bem, o dinheiro que você pagou veio de onde? E aí vem a seguinte: como retribuir? Porque se a gratidão é a mãe de todos os sentimentos e quem agradece o que tem ganha o que não tem, eu preciso agradecer. Agradecer o quê? É retribuir. Primeiro, retribuir o próprio bem material. Cuidando. Eu cuidando da minha casa, da minha roupa. Né? Se eu cuidar da minha roupa, da minha casa, da minha saúde, eu estou retribuindo, eu estou agradecendo. Por exemplo, né? Eu amo a minha esposa, sou apaixonado por ela, né? Ela é brava, né? Como é que eu demonstro que amo a minha esposa? Ah, eu te amo. Dou um monte de beijinho nela. Dou chocolate, ela adora chocolate. Vou dar chocolate? Não, ela vai ficar gordinha. É ruim para a saúde dela. Então dou só um pedacinho. O resto eu como. Não é brincadeira. Cuidando dela. Melhor forma de eu mostrar para minha esposa a minha paixão, meu amor, é cuidando dela. Respeitando ela. Não arrumar namoradinha, né? Ah, mas ela não vai saber. Mas não precisa ela saber.
Então, a melhor maneira de eu retribuir é cuidar. Então, quando os senhores estão purificando com algum problema financeiro, eu queria que antes de alguém dizer que tem que fazer donativo, desafio, vender, não sei o quê, tem que pensar nisso tudo primeiro. Outro dia eu vi um padre, eu acho que ele estava meio bravo, e aí falou, do dízimo. Aí disse assim, tem igreja evangélica aí que você diz, dá um Fusca que você ganha 2 carros. Se você doar um Fusca, vai ganhar 2 carros. Aí ele falou isso bravo. Realmente, na verdade, a pessoa está comprando a felicidade. Ela não está conquistando. Então, antes de eu começar a fazer donativo de gratidão, eu preciso perguntar se eu estou cuidando do que Deus está me dando. Porque não adianta fazer donativo se estiver desperdiçando comida, roupa e a própria vida. Quando eu tinha 126 quilos, eu não adiantava fazer donativo, se for pensar. Porque o meu bem mais precioso é a minha vida. E eu estava usando ela sem cuidado, sem carinho, sem amor. E nem percebia. Porque, apesar de já ser ministro, no fundo eu era materialista mesmo. Hoje eu sou menos materialista. Mas naquela época era muito. Porque eu achava assim, Deus cuida. Como é que Deus vai cuidar se foi dado para mim? Se Ele me deu, eu que tenho que cuidar. Não é não? Então, primeiro, retribuir ao próprio bem material, cuidando dele. Depois, retribuir aquele que nos permitiu receber esse benefício. Aí as pessoas vão pensar, Deus? Não, passa lá. Quem nos permitiu estar nesse mundo foi o meu pai e a minha mãe. Se meu pai e a minha mãe não me dessem esse corpo, Deus não podia assentar nele e cuidar. Então, quem quer ter sucesso financeiro, progredir, prosperar, tem que amar seu pai e sua mãe e sentir gratidão por ele. Mas ministro, meu pai não prestava, então se você merecesse o melhor, tinha ganho o melhor. Mas o que tinha no dia que tu nasceu era ele. Agradece por ele para merecer um melhor na outra vida. Eu nem conheci minha mãe. Eu fui criado pela loba. Tá bom? É Rômulo ou Rêmulo, né? Fundadores de Roma. Poxa, fundou Roma, então valeu a pena. Melhor ser filho de uma cachorra, né? Mas, por quê? A gente esquece. Se meu pai e minha mãe não tivessem se encontrado, eu não tinha ganho esse corpo. E aí eu não poderia receber a vida que Deus me deu. Então, por mais que seu pai e sua mãe não sejam pessoas que a gente possa considerar corretas ou perfeitas, mas você precisa sentir gratidão porque você só está nesse mundo porque eles permitiram. Depois, seu pai e sua mãe é o quê? São seus antepassados, ancestrais, são seus avós, bisavós e todos mais. Ou foi a força da minha inteligência, eu tenho que retribuir ao meu esforço, eu sou muito esforçado, eu trabalho muito, foi o tempo todinho, minha inteligência, eu entrei para a faculdade, eu sou, né? Então é você mesmo. Mas para você estar vivo, aí volta a pergunta anterior, quem que permitiu você nascer? Seu pai e sua mãe. Então, por mais inteligente que você seja, você só pode ter essa inteligência e usar porque seu pai e sua mãe deu esse corpinho bonito que você tem, né? Aí vai o reverendo Shibui, que foi um braço direito de Meixo Sama. Ele orientava o seguinte: o donativo é a própria pessoa que oferece a Deus. Entretanto, para o culto, os ancestrais também são permitidos participarem nos ombros dos seus descendentes. Agora mesmo, no ombro dos senhores, seu antepassado está tudo sentadinho aí, que nem andorinha no fio. É assim que o reverendo Shibui falava.
E aí ele dizia o quê? É bom, antes de sair de casa, cumprimentar seus ancestrais e dizer: senhores, vamos juntos para a aula, para o culto. Reconhecer que você está aqui representando os seus antepassados. Esse é o primeiro passo para ter gratidão e ter progresso, prosperidade. Pode seguir. E aí vai. Reconhecer sinceramente a fonte da sua existência, né? Oferta de gratidão, donativo, dízimo é oferecido a Deus para que Ele receba o nosso reconhecimento, a sua intercessão em nossa vida. Quer dizer, quando eu faço donativo, tem pessoa que pensa assim: vou fazer donativo para ajudar a igreja, né? Para pagar a luz, para manter a igreja funcionando. Imagina, se eu não fizer meu donativo, coitadinho de Deus. Eu, quando faço meu donativo, é para agradecer a permissão de poder ter essa consciência de que Deus me mantém vivo. O que Ele vai fazer com o dinheiro, aí é problema dele, porque eu dei o presente para Ele. Se Ele vai abrir a igreja, pagar a luz, se Ele vai pagar o salário do ministro, aí eu não sei, eu não posso, é Ele que, Deus é Deus, Ele deve saber o que é melhor fazer. Mas eu não posso oferecer o donativo para ajudar Deus, isso é para qualquer religião, porque Deus não precisa de ajuda. Por que Deus não precisa de ajuda? Porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo, é o Big Brother, Ele sabe tudo, né? É o Laifert lá, sabe tudo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E por fim, Deus é onipotente, Ele pode fazer o que Ele quiser. Por isso que Ele é Deus. Então, como é que eu vou dar donativo para ajudar a Deus? Ele não precisa. Se eu acreditar nisso, para que Deus precisa de dinheiro, gente? Para que Ele precisa desse prédio? Quem precisa desse prédio são as pessoas que estão sofrendo. Quem precisa de um ministro é quem está sofrendo, não é Deus. Quem precisa que a gente receba o Ricário não é Deus, não, é quem está sofrendo. Porque eu recebo o meu Ricário para ministrar Jorei. Para quem? Para quem está sofrendo. Não é para mim, receber meu Ricário, aí agora Deus vai ficar bonzinho. Não. Deus deu o Ricário para eu usar, como deu minha vida para eu usar. Como é que eu estou usando? Então, seguindo, o reverendíssimo Katsuhito Watanabe dizia o quê? Todos os homens são os filhos de Deus, são seus filhos, mas aqueles que procuram dividir com outros, olha só, veja só, seus conhecimentos. Aqueles que têm gratidão pela sociedade onde vive, Deus cumula de bênção. Por que o reverendo Katsuhito, que foi tão maravilhoso, não falou aí donativo? Ele falou dividir o conhecimento e tem gratidão pela sociedade onde vive. Esse é o primeiro passo que ele falou. Os que conseguem utilizar das coisas sem torná-las sua exclusiva propriedade, os que são gratos por elas, dando-lhes o devido valor, os que, conhecendo em profundidade o espírito dessas mesmas coisas, cuidam-nas com carinho, e os que a elas, dedicando com amor, conseguem vivificá-las além da sua função natural, sim, tais pessoas podem ser considerados verdadeiros servidores de Deus e reais colaboradores da sua obra. Por que eu estou explicando com todos esses detalhes aos senhores? Porque, gente, antes da gente ofertar qualquer coisa, precisa refletir sobre o uso dela. Porque às vezes eu percebo, eu mesmo, né, no passado, quando era imaturo, eu orientava, o membro estava purificando financeiramente, você está fazendo donativo? A pessoa ia lá fazer donativo e resolvia.
Daqui a pouco ela parava de fazer, daqui a pouco tem outro problema, porque eu não ensinava para a pessoa que ela tinha que ter gratidão por todas as coisas, e não simplesmente fazer donativo como se estivesse pagando proteção. Certo? Aí pode passar. Como que eu vou mensurar, medir a oferta que eu vou fazer? Aí tem que pensar, cada um de nós tem uma condição e uma realidade, né? Tem uns que ganham mais, outros ganham menos, uns estão desempregados, outros estão com um bom emprego. Essa condição foi permitida com Deus com o objetivo de nos educar para viver no paraíso que está para chegar. E, seguindo, reconhecer que a sua condição atual, né, sem ficar passivo. Ah, não tem jeito, né? Vou ficar aqui mesmo. Não. Tem que buscar evoluir, não só materialmente, mas também espiritualmente. Seguindo. Assim, o valor a ser ofertado é a permissão da sua condição material mais a espiritual. Compreendendo isso, vai perceber o quanto é ideal oferecer para Deus. Então, para os senhores entenderem essa frase aí, aconteceu comigo. Eu nasci numa família messiânica, né? Tinha 5 anos de idade quando meus pais conheceram a igreja messiânica. Então meus pais, tudo resolvia com jorei. Foi aprendendo. Então lá em casa a gente não tomava remédio. Tudo era jorei. Depois, tem que fazer donativo, faz donativo, aí fazia donativo, aprendi a fazer donativo. Para mim fazer donativo é a coisa mais fácil do mundo, porque aprendi com meus pais. É natural. E assim foi. Entrei para o seminário, tornei ministro, fui para Belém. Aí conheci minha esposa. Me apaixonei. Casei com ela. Depois é que eu fui descobrir. Ela não ia muito na igreja. E ela foi um dia, numa reunião de missionário. A mãe dela era missionária. Eu não sei o que ela estava fazendo lá, era penetra, né? Eu acho que é por causa do ministro bonitão que tinha na época. Aí, a mãe dela pediu para eu ministrar jorei nela, tal, e daí a gente começou a conversar, namoramos, casamos. Mas ela não era dedicada, na verdade ela só ia no dia do culto na igreja. E segundo a mãe dela, se ela abrisse a carteira na hora de fazer donativo, tivesse uma nota de 10, uma de 5, a de 2, donativo ia ser a de 2, com certeza. Porque minha esposa gosta de dinheiro. Aí os senhores vão pensar, falando assim, o senhor está denegrindo sua esposa. Não, ela gosta de dinheiro e ela tem razão. Porque tem gente que quer ganhar dinheiro, mas não gosta de dinheiro. Minha esposa era uma família de 7 filhos, então é muito apertado. O pai dela era operário. Ela começou a vender farinha. Com 9 anos ela vendia farinha. Ela comprava de um vendedor de farinha e vendia, botava no saquinho e vendia farinha. Para quê? Para ter o dinheiro dela. Na escola, ela vendia uma colherada de ovo com farinha para os colegas. Depois ela descobriu, se comprasse a farinha no caminhão, ela ganhava mais. Aí ela ia pegar a farinha no caminhão, de madrugada, junto com o irmão dela. Até que ela teve uma baiucazinha, uma barraquinha na feira vendendo farinha. E no fim de semana que a barraquinha de feira não funcionava, ela vendia cachorro quente na porta da casa dela, que as irmãs dela ficavam bravas com ela porque ia levar o namorado e está ela lá vendendo sanduíche. Então minha esposa sempre foi empreendedora, sempre gostou de dinheiro. Nunca, né? Como era de família pobre, então ela comprava as roupas dela, sapato dela, ainda ajudava a mãe. Quando eu casei com a minha esposa, então, que ela viu que eu fui fazer meu donativo, 15% do que eu ganhava, ela ficou desesperada. Ah, mas não vai dar para pagar a conta. Por quê? 1/3 do seu salário é aluguel. Se você fizer 15%, só vai sobrar metade para o resto. Para luz, água, comida.
Não se preocupa que Meixo Sama protege. Eu já, enchi, ministro, arrogante todo. Fiz o donativo. Lá pelo 3º mês aconteceu o que ela previa. O dinheiro não dava. E aí começamos a discutir. Com 3 meses de casar já estava brigando. Porque eu queria fazer donativo, ela não queria que eu fizesse. Aí eu fui falar com o reverendo Saito, meu amigo, meu chefe. Reverendo, minha esposa não entende donativo. Aí ele ficou me olhando. Aí eu expliquei para ele, ele falou, que bom. Você acha bom? Acho. Agora você vai aprender a orientar sobre donativo. Então o senhor pode conversar com ela? Não. Se você não consegue orientar a sua esposa, como é que vai orientar os membros? Você vai lá e orienta ela. Mas reverendo, eu já tentei falar, ela não me escuta. Então você tem que ceder. Meixo Sama não diz que tem que ceder para conquistar? Tá bom? Aí como é que eu faço, reverendo? Negocia com ela. Tá bom. Olha, negociar com ela é ruim, porque ela é comerciante, eu não sou, né? Então, falei para ela, vamos fazer 10%. Não, 10 é muito. 5, não, é muito. 3, é muito. Não, mas então não vai fazer, não. Vamos fazer 2%. Não, é muito pouco. Brigamos, ficou no 2%. Gente, para quem sempre fez donativo, fazer 2% parece assim que o Meixo Sama já nem olha, está de costa no quadro. Aí eu fiz o 1º mês, o 2º mês, e eu falava, vai dar tudo errado. Eu pensava, vai dar errado, a gente não está fazendo donativo, vai piorar. Com 7 meses de casado, estava as contas tudo pagas. Aí ela falou, não te disse? Você estava fazendo donativo, estava dando errado. Por isso. Aí eu fui falar com o reverendo Saito, contei para ele, ele riu. Eu, puxa, reverendo, o senhor é amigo da onça, Em vez de me ajudar, o senhor... Não, eu estou te ajudando. Sabe por quê? Você sabia que muitos membros têm dificuldade de fazer donativo? E você, em vez de entender, você obriga. Você quer que ele tenha a fé que você tem. Através da sua esposa, você está percebendo que muitos membros não têm a fé que você tem. Mas de onde veio a fé que você tem no donativo? Praticando. Então você precisa ajudar a sua esposa devagarinho, até ela entender. E assim, então aí ele me deu uma dica. Eu fiquei esperando uma oportunidade. Meixo Sama, me dá uma chance. Um dia, a gente estava bem apertado. Ela ficou grávida da Thaís, então... Aí chegou um amigo, o ministro Daniel Dantas. Ele, na época, era do Banco do Brasil. E a gente fez o seminário junto. Eu passei, ele não passou, mas a gente era amigo de Juventude Messiânica. E ele foi lá em casa. Nesse dia, eu tinha conversado com ela sobre donativo e nós aumentamos de 2% para 3%. Nesse dia. E aí ele jantou com a gente, na hora dele ir embora, ele deu um envelope para ela. Como eu não vim no seu casamento, está aqui o meu presente. Nesse envelope tinha $100. Gente, na época, $100 era o meu salário. Hoje é R$300, Nem é um salário mínimo, mas naquela época dólar era muito dinheiro. Minha esposa ficou... Será que foi o donativo? Foi. Não, foi não. Eu queria que ela entendesse que fosse o donativo, mas ela não aceitou. Aí eu, puxa, Meixo Sama, o senhor não dá um mal, Já 1 ano com a minha esposa e ela não entendia. No mês seguinte, nós fomos para o Congresso Internacional de Jovens no Solo Sagrado. O Solo Sagrado ainda estava na construção. No meio daquela confusão, não sei quantos jovens, aí aparece um outro amigo do tempo do seminário, João Carlos, que hoje é ministro em Curitiba. Ele é engenheiro de construção de tanque de guerra, lá da Ingesa. E aí ele me encontrou, fez uma festa, abraçou, conversou, e aí, daqui a pouco, foi embora. Apresentei minha esposa, aí vem ele com o envelope do donativo. Olha, eu não fui no seu casamento, aqui está meu presente. Quanto que tinha no envelope? $100. Aí minha esposa me olhou. Será que foi o donativo? Foi.
Aí ela começou a achar que era o donativo. Então, tá bom. Então é o donativo. Aí ela já começou a entender. E assim, devagarinho, foram acontecendo coisas. Quando a gente passou para 5%, um membro que eu cuidava há muitos anos, recebeu uma graça, mudou para o Acre. E aí falou para minha esposa, para mim, eu queria que vocês fossem morar na minha casa. Porque eu não tenho filhos, não tenho nada, vou morar no Acre. Eu queria que vocês pagassem o condomínio. Eu parei de pagar aluguel, só pagava condomínio, que era baratinho. Era 1/3 do salário, passou a ser menos de 10%. Aí minha esposa, puxa. Então, gente, minha esposa hoje é que faz o donativo, ela é que define. E a gente já faz anos que passou dos 10%. Mas não foi uma coisa que alguém disse tem que ser tal valor, não. Como está falando lá, cada um tem uma condição e uma realidade. E essa foi permitida com Deus com o objetivo de educar para viver no paraíso. Por quê? Eu fazia donativo como se fosse uma taxa. Eu pagava proteção, eu tinha medo. Se eu não fizer donativo, Deus vai tirar tudo de mim. Então não é Deus. Se eu deixar de fazer donativo, Deus vai tirar tudo? Que Deus é esse? Deus mau, né? Que ameaça? Deus é amor, né? Aí eu comecei a perceber que eu preciso fazer donativo para agradecer, porque Deus me protege o tempo todo, mesmo quando eu não faço donativo. Aí, o valor a ser ofertado é permissão. Por quê? Meixo Sama fala, quanto mais você oferece, mais você vai receber. Mas não vai receber da maneira como, vou oferecer R$100, porque eu preciso de 1.000 para ir para o solo sagrado. Então, eu vou fazer, né? Isso é jogatina. Né? Já está negociando. Não é isso. Eu faço o meu donativo e na hora que eu precisar, eu vou receber o benefício relativo ao minha gratidão. Aí vai passando. Reverendo Marco Rocha, o que ele diz? Que é preciso espiritualizar os bens materiais para que eles possam cumprir a sua missão. O que é espiritualizar? É sentir gratidão por eles. Então eu pergunto, antes dos senhores resolverem os seus problemas financeiros, os senhores estão espiritualizando os seus bens materiais, seus alimentos, sua moradia, sua convivência com seu parente, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho? Se não tiver, não adianta nada ir adiante, porque não vai melhorar financeiramente. O que melhora, por quê? Se eu estiver bem financeiramente, né, mas vivendo no inferno, não é proteção. O dinheiro, ou o salário, ou qualquer coisa que faz a gente viver, é fruto do que nós somos, do que nós acreditamos. Então, pode passar. Finalizando. Gratidão gera gratidão. Então, comece cuidando bem do que você possui, com amor, né, e esmero. Meu sapato, eu engraxo. Eu engraxo. Mas, por que engraxa? Porque como chove, se tiver engraxado, a água não entra no solado. Sabia? Por isso eu engraxo. Não é para ficar brilhando, é para proteger o sapato. E normalmente, é raro eu comprar sapato. Eu acho que faz anos que eu não compro sapato. Sempre os senhores me dão de presente, né? Então, cada vez que eu limpo, eu agradeço cada pessoa que colaborou. Porque, né, os senhores me deram, então eu preciso retribuir. Como? Cuidando. Agora, se os senhores vissem, dá o sapato para mim, aí não vê eu usar, para que dá o sapato para ele? Ele nem usa.
né? Mesma coisa a Deus. Para que Deus deu a vida para a gente nem cuida? Para que deu aquele marido? Ah, mas ministro, meu marido não presta. Mas é tu que escolheu, né? Foi obrigado a escolher aquele? Devia ter me escolhido, mas eu já sou casado, agora já era, né? Muito bem, continuando. Crie objetivos materiais e espirituais grandiosos. Então, gente, Meixo Sama, eu adoro essa reminiscência de Meixo Sama, de quando ele morava em Tamagawa. Meixo Sama morava no Odindo, no centro da cidade de Tóquio, e fazia jorei lá. Aí começou a acontecer milagre, só que foi proibido religião no Japão. Aí a polícia foi lá, e uma senhora, que era esposa do almirante, foi curada pelo jorei de câncer no estômago. O marido dela falou para ela, avisa o seu mestre lá da tua religião, que é para ele ir embora dali, que eles vão prender ele. E aí ela avisou. Meixo Sama vendeu a casa do Odindo e comprou em Tamagawa. Tamagawa hoje é no centro da cidade, mas naquela época é como se fosse Maracanã, né? Longe. E lá em Tamagawa, então, Meixo Sama ficou com dificuldade, porque como era longe, não tinha pessoa para ministrar jorei, não tinha donativo, não tinha como ganhar dinheiro, então a vida foi apertando. Foi quando ele começou a fazer agricultura natural. Então, a roupa dele tinha que cirzir, né? Ele ficou 7 anos nessa situação, de 1934, né, até 1942, mais ou menos. Então tem lá no Reminiscência, no tempo de Tamagawa. Então ele ia, né, no fim da tarde, ele ia passear pelo jardim. Aí o Meixo Sama ficava passeando. E aí ele falando para a esposa dele, as crianças andando em volta, ele dizia: olha, Nidai Sama, um dia eu vou construir um museu, vai ter obras de arte de todo mundo, vai vir um monte de gente, e eu vou construir um local que vai ter um monte de jardim. E ela ficava olhando para ele, ela que diz, ela que relata, ficava olhando para ele e ficava pensando: coitado do meu marido, com roupa cerzida, não tem nem o que comer, e ele dizendo que vai ter museu com obra de arte, coitadinho. 7 anos depois ele estava inaugurando o Museu de Hakone. Então, nessa experiência, Nidai Sama, que é a esposa do Meixo Sama, dizia o seguinte: meu marido sempre estava pensando grande, porque ele sabia que aquele momento ia passar. Então, gente, nós messiânicos fomos ensinados por Meixo Sama que para que a gente seja feliz, nós precisamos purificar, porque nós temos máculas que nós adquirimos através dos nossos atos nas vidas anteriores e nessa, e também herdamos de nossos antepassados. Se a gente tiver paciência, né, e dedicar, vai mudar. Então hoje estava conversando com o reverendo Zé Raimundo, ele contando lá do Maiobão, que na época que começou lá, não tinha nenhum carro, né? Ninguém tinha carro. Hoje, no dia do culto, já estão brigando porque não tem onde botar os carros, né? Então, se a gente pensar, quando os senhores pensam sobre os seus problemas financeiros, né, precisa pensar, isso é uma fase que eu estou vivendo para aprender a usar o dinheiro. Então o dinheiro está difícil. Aí alguém perguntou aqui, né, uma das perguntas: eu tenho 2 filhas, uma casa para administrar, vivo apertada, não consigo chegar no fim de mês com dinheiro nem para o pão, né? Olhe, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é como é que você está usando o dinheiro, né? Todas as coisas você está usando corretamente, não está estragando, não está fazendo algo que está tirando a missão daquela coisa. Outra coisa, normalmente a gente que é pai quer dar o melhor para o filho, mas a gente não ensina o filho a fracassar, a receber não. Então,
às vezes a dificuldade financeira vem porque a gente não quer dizer não para o filho e Deus fica olhando o Meixo-sama. O Trianon está criando errado os filhos dele, eu tenho que criar uma situação para que ele corrija. Aí o que ele faz? Ele tira o dinheiro para não ter internet em casa para o filho ficar bravo. Né? Aí, por isso, muitas pessoas purificam financeiramente, não é porque falta dinheiro, mas porque usa errado, porque está fazendo alguém infeliz. Então, uns exemplos para vocês entenderem. Tinha uma senhora lá em Teresina, que ganhava pelo Fundo Rural, uma pensão, um salário. Um dia o Fernando Henrique Cardoso tirou, e ela veio brava falar comigo. Ministro, o Fernando Henrique Cardoso mandou tirar o meu Fundo Rural. Foi? Foi. E agora eu estou sem pensão, como é que eu vou fazer? Só tem eu e meu velho. E seu velho tiraram dele? Não, só o meu. Aí eu chamei um membro que era advogado, pedi a ele, olha, vem com essa senhora, né? O que aconteceu? Aí ele foi lá no sindicato no centro da cidade. Passados uns dias, volta ele, ministro, é melhor deixar quieto. Por quê? Porque essa senhora nunca trabalhou no campo. E ela e várias pessoas, foi descoberto. E o governo mandou suspender. Eu disse para ela, se ficar mexendo, vai ter que devolver. Mas ela não aceita. Aí eu fui falar com ela. Ela brava com o Meixo-sama. Meixo-sama me deixou, não me protegeu. Aí eu tentei explicar para ela, olha, a senhora trabalhou no campo? Não. Então a senhora merece? Mereço. Por quê? Porque eu sou velho. Falei, se a senhora receber esse dinheiro, que a senhora não merece, a senhora vai sofrer. Por isso, é melhor dedicar. Dedica. Deus vai arrumar outra maneira de honestamente receber esse dinheiro. Então, gente, muitas pessoas têm benefícios que não merecem, gera mácula. Por que gera mácula? Porque você não merece. Você não trabalha para aquilo. Como você não trabalha, o espírito que aquele dinheiro vem, ele já vem maculado. Diferente de quem trabalha duro, se esforça, se empenha, o dinheiro vem limpo e compra muitas coisas. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, usa o dinheiro para fazer alguém infeliz. O seu salário. Mas, reverendo, eu não faço ninguém infeliz, faz sim. Uma missionária muito boa dedicou comigo no Recife. Ela tinha uma boa pensão, aposentou. Só que de repente começou a purificar financeiramente, o dinheiro não dava. Aí um mês ela veio preocupada, reverendo, eu não vou fazer donativo esse mês. Por quê? Porque não está sobrando dinheiro. Mas a senhora falou que ganha tão bem. Como é que... Aí fomos sentar, fazer as contas. Pelo que ela disse, não podia estar faltando dinheiro, era para estar sobrando. Mas essa parte aí é que eu pago o aluguel do meu filho. A senhora paga o aluguel do seu filho? Meu filho ficou desempregado lá em Fortaleza, ela em Recife. É? Há quanto tempo? Há 1 ano. Ele não conseguiu emprego, não. E por que ele não volta para cá? Para Recife, mora com a senhora, seu apartamento é tão grande, é só a senhora que mora lá? Ele não quer, porque ele gosta de Fortaleza. Olha, se a senhora não mudar, vai chegar uma hora que a senhora não vai poder ajudar seu filho vai ficar bravo com a senhora. Como ela era muito gazuda, fazia o que ela queria no final, ela não me obedeceu. Mas com 3, 4 meses veio ela chorando, meu filho não quer falar comigo. Eu avisei, tem 4 meses que eu falei para a senhora. Ele não entende que está muito apertado, que eu não tenho dinheiro para mandar para ele. Gente, ajudar o filho está certo, sustentar está errado. Ela não estava ajudando o filho, ela estava sustentando o filho no egoísmo dele. Então Deus se viu obrigado a criar uma situação para cortar a purificação. Ela estava cortando a purificação do filho.
O que é cortar a purificação? A ministra Ruth não tem dinheiro, aí eu levo ela para minha casa. Mas ela não é meu parente, não é nada, não, eu estou com pena dela. Eu não estou ajudando a ministra Ruth, eu estou atrapalhando. Por que Deus fez ela ficar sem trabalho, sem dinheiro? Para ela aprender a usar o dinheiro, mas eu não estou deixando. Então Deus é obrigado a me atrapalhar para eu não atrapalhar ele. Quer dizer, eu tiro o dinheiro do Trianon, aí o Trianon não atrapalha ele. Então muitas pessoas purificam, não é pela falta do dinheiro, mas é pela maneira errada de usar, de espiritualizar o dinheiro, como falou o reverendo Marco Rocha. Então, eu não posso ajudar um filho? Pode, ajuda, não sustenta. Se você quer que ele cresça e fique, porque se você morrer, né? Outra coisa, pena, não tenha pena, né? Não precisa ter pena, tem amor, né? Então, quando vai ajudar alguém, usar o seu dinheiro, pense, não, eu posso ajudar meu filho, meu irmão com dinheiro? Pode, mas tem que ajudar com amor, não com pena. Então, eu acho que muitas pessoas purificam financeiramente, né, porque não é porque não faz donativo, é porque não usa direito o dinheiro. Agora, tem umas 3 semanas, um assistente de ministro, está até aqui, perguntou: reverendo, quanto é que é bom fazer de donativo? Eu falei: quanto que você ganha? Ela falou: X, então faz X. Mas como é que eu vou comer? Então tira a parte da comida. Mas reverendo, eu não posso só comer, eu também tenho que me vestir, então tira a parte da roupa. Mas e meu aluguel? Então tu tira do aluguel também. Mas e o transporte do trabalho? Então quanto é? É tanto. Então tira esse também. Aí foi tirando, sobrou 20%. Né? 80% ele gastava para morar, comer, alimentar, tudo. Né? Então, 20% você faz donativo. Pô, reverendo, não dá nem para tomar uma cervejinha. Tá bom, tira 5%. Mas então, o senhor não disse que era o salário todo? Eu falei: o donativo é o salário todo. Quando você usa a sua casa, os seus alimentos com gratidão, então quando você compra o alimento com gratidão, o dinheiro que você está oferecendo para comprar o alimento está voltando para Deus. Porque você tem que se alimentar para quê? Para servir a Deus. Você precisa da roupa para quê? Para servir a Deus. Para que eu preciso da minha saúde? Porque se eu ficar doente, eu não posso cuidar dos senhores, não é não? Como é que eu posso? Né? A ministra Raimunda purificou, ficou doente. Ela teve que deixar o Jorei Center, não foi? Então, quando eu faço o meu donativo, eu digo para Deus: Deus, eu estou oferecendo aqui 10, 11, 12%, depende de cada mês. Aí eu falo, né? Esse é o que eu consegui oferecer. Então, obrigado por o Senhor permitir que eu me alimente, que eu me vista, que eu possa morar numa casa confortável. Né? Então, mas e reverendo? E desafio? Depende. Vai desafiar para quê? Né? Tem que fazer um desafio. Tem motivo para fazer desafio? Se tiver, faz. Então o ministro Afonso outro dia estava contando que o reverendo Saito, ele estava com problema de saúde, né? E o reverendo Saito, ele estava com problema do entupimento, né? Era entupimento? Da veia? Que o reverendo Saito mandou ele desafiar, ele vendeu o carro, né? Foi o carro? Foi a poupança. Era mais, né? Reverendo Saito. Então, conta aqui, ministro, conta aí. Senão fica só eu falando, para terminar. Mas não vai, não é política, não é para demorar. Não, o reverendo Saito, ele disse assim, aí ele olhou, aí ele disse assim:
que eu estava fazendo um prédio, né, para fazer um ponto comercial, para alugar, para renda, e ele disse assim, aí eu contei para ele disse assim, tem poupança? Eu disse, tem, mas é para terminar o prédio. Eu disse, não precisa, faz o que você tem, então eu vou tirar uma parte para fazer o prédio. Ele disse, não, é tudo. Aí eu fiz. Aí depois eu tinha comprado um carro para minha esposa, eu tinha trocado o carro, zerado para ela, ele olhou eu cheguei no carro, ele, carro novo, né? Aí eu disse, Aí ele disse assim, faça de donativo também. Aí eu disse, mas é o carro que minha esposa vai para o serviço, leva o filho para o colégio, tem o meu. Ele disse, não, mas faça donativo. Aí então eu era assim muito obediente, porque a decisão dele mesmo era muito forte e concretizava. Aí eu botei para vender o carro. Aí eu me lembro bem que era 15 mil reais, mas não estava conseguindo vender, né? E tinha um cara em Santo Inês, um empresário lá de uma empresa, que estava me devendo, na época era 30, era 2 vezes 15. Aí quando foi na outra semana, aí meu irmão me ligou de lá, olha, eu tive aqui e tal, ele falou que está te devendo, e aí mandou depositar 15 mil reais na conta. Então era justamente o valor do carro da minha esposa. Aí eu peguei e fiz a gratidão, né? E aí eu fui melhorando e melhorando a parte financeira também. Então a partir daí eu aprendi sempre fazer desafio, fazendo mais gratidão. Aí a condição financeira foi melhorando e coisa assim inacreditável chegava perto de mim para serviço, isso, ganhando mais aquilo ali. Aí eu fui fazendo a parte empresarial, crescendo cada vez mais por isso. Aí eu fazia consentimento de gratidão por tudo que eu estava alcançando, e também que tudo que eu fizesse não me faria falta, entendeu? Ele foi uma constância na minha vida. Até hoje eu tenho esse espírito e coloquei em prática muitas pessoas também. Tinha pessoas que chegavam até a mim sofrendo a parte financeira, aí depois eu ia ver, conversar, que a pessoa tinha 4 cartões de crédito, né? Então hoje a taxa de juros chega a quase 300% ao ano. Aí você com 4 cartões, aí eu mandava tirar todos os cartões e dizer, qual que você quer? Esse aqui. Então fica com esse aí, mais os outros, aí você dá o fim, né? E as pessoas iam sair da purificação financeira. Porque a cartão de crédito e também a parte de financiamento que eles fazem aí, a pessoa nunca mais sai da dívida. Se fizer esse financiamento bancário que tem aí, que eles fazem aí, principalmente com o aposentado, nunca mais vai sair. E a parte também de cartão de crédito, que chega a 300%, 200 não 300 ao ano. Então, obrigado. A palma, palma. Bom, então, gente, para terminar, eu gostaria que os senhores entendessem o seguinte: a dificuldade financeira, ela vence a partir do momento em que eu consigo reconhecer e agradecer o que eu tenho, a começar pelo alimento, pela roupa, pelos meus familiares. E aí você olhando à sua volta, você vai ver que não é dinheiro que está faltando, porque o dinheiro é reflexo do que nosso sentimento de gratidão. Então eu pergunto, faça, né? Pensa, como é que está a minha vida, né? Como é que eu estou olhando a minha vida? Se eles fizerem isso, aí vai nascer o desejo de fazer donativo de acordo com a sua condição. Vai reconhecer que está fazendo muito, está fazendo pouco, não está fazendo nada, aí cada um é que precisa decidir. Como o ministro Afonso falou, eu cada vez que faço recebo mais, mas eu não faço para receber mais, eu faço para agradecer o que eu tenho. Como Deus reconhece que eu tenho gratidão pelo que eu tenho, Ele tem prazer em me oferecer mais. É que nem um filho, né? Um filho que a gente vê esforçado, que se empenha, dá vontade da gente fazer o sacrifício, não é não? Deus vê o homem como filho, mas quando ele percebe que o filho é egoísta, né? Que o filho... Aí ele, eu vou segurar, porque senão esse cara vai querer me bater um dia, né? Então, gente, espero que tenha sido útil para os senhores, né? Foi? Pense, por favor, reflita. Por exemplo, senhores, não sei quem é de outro estado, ninguém tem a igreja igual a nossa, bonita. Pode ir aí, qualquer lugar, não tem.
né? Mais bonito do que a gente, só o solo sagrado. E isso é só um tempinho, né? Porque daqui a pouco aqui vai ficar tão bonito quanto. Então, gente, agradeço a atenção de todos, né? E eu queria fazer um comunicado, né? Convidar já. No dia 22 de abril, às 10 horas da manhã, é um domingo, o reverendo Marçal vem para entronizar a nova imagem da Coab, né? Então, queria convidar a todos, porque a imagem lá, né, aquela imagem, ela tem mais de 40 anos, ela está aqui há 20, mas ela veio de outro local e ela está muito deteriorada, ela está muito velhinha, então chegou do Japão e agora vai ser substituído. Gostaria então de convidar a todos para essa entronização, que vai ser então dia 22 de abril. E dia 28 de abril, sábado, vai ter a grande reunião de Jorei, né? Que no dia do culto, não é? Foi pedido. Então, já que me pediram, a gente vai fazer dia 28 de abril. E para participar precisa trazer uma pessoa que não é membro, né? Precisa trazer. Foi esse o compromisso, certo? Então, 28 de abril, de 9 da manhã às 6 da tarde. E às 6 da tarde vai ter outorga do Ricário. Tá bom? Então, dia 22 vai ser a entronização da Coab e dia 28 de abril a grande reunião de Jorei. Obrigado, boa noite a todos.